A gente vai continuar na nossa série, mas hoje temos uma surpresa. Queria chamar o Mateus à frente. Mateus, um dos pastores aqui da igreja, tem nos abençoado. E que hoje seja do mesmo modo como já tem sido. Não sei se vocês perceberam, nas últimas semanas esse microfone, o pessoal falou que não funcionou para mim. Hoje ele está com ele, eu estou torcendo para estragar até o final, mas eu vou deixar isso aqui se você precisar, tá? Boa noite, tudo bem? Ih, pegou, hein? Valeu, obrigado, Arlen. Bom, nós vamos estar dando continuidade à nossa série, né? Nós temos meditado nessas últimas semanas sobre o que é ser igreja, né? Como ser uma igreja saudável, como ser uma verdadeira igreja. E a gente olhou nas últimas semanas um pouquinho sobre que ser igreja, ele é testemunhar, é levar o Evangelho, é testemunhar a Cristo. Falamos também que ser igreja é acolher, faz parte do ser igreja também. E é muito importante quando a gente pensa sobre isso, porque é como se fosse pontos de engrenagens, né, de uma máquina que ela precisa que todas as coisas elas andem simultaneamente, funcionem da melhor forma possível, para que de fato as pessoas consigam enxergar o Evangelho através da nossa vida. Então a importância de ser igreja é porque nós temos essa preocupação de revelar a Cristo da melhor forma possível. E essa é a nossa intenção, meditar e chegarmos nesse ponto de ser uma igreja que de fato remete a Cristo aqui nessa terra. Antes de começarmos a entrar no texto bíblico, eu queria lembrar aqui para a gente, existe um escritor, isso chamado... A Cida está forte ali. Existe um escritor chamado Alexandre Dumas, e ele escreveu um clássico, né, para a gente, que, na verdade, todo o Ocidente, né, ficou bem famoso. E esse... Deixa eu ver aqui se é o... Melhor trocar. Melhor, acho que vai ser melhor. Na próxima eu troco, na próxima. A próxima aí. Eu vou pro próximo. Funcionou, tô cedo. Já é uma forma aqui de vocês verem que a oração de sábado está funcionando bem. Precisando aí, já sabem que é só chamar no WhatsApp que está pegando bem. E esse escritor, Alexandre Dumas, ele tem uma... Acho que é melhor deixar isso aqui, está mais fácil. Alexandre Dumas, ele escreveu um clássico, né, que em todo o Ocidente ficou bem famoso, né? Esse clássico é chamado de Os Três Mosquiteiros. Essa trama, né, se passa em volta de 4 personagens, que é D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis. Quem já assistiu aí o filme, ouviu ou leu o livro, né, dessa série, uma coisa que chama muita atenção nesses 4, né, apesar do título serem 3, se passa em volta dos 4, é que não importa o que eles estejam fazendo, se existe um problema entre um deles ali, eles se juntam para resolver. Eles têm uma união muito grande uns com os outros ali, e eles têm uma questão de ter interesse um dos outros em vista. Normalmente, se eles estiverem fazendo alguma outra coisa, o problema que for que estiver acontecendo entre um deles ali, eles param nesse exato momento e se juntam para resolver isso. A gente vê durante a história deles, né, que alguns têm até umas ambições diferentes, uns desejos diferentes, têm vontades diferentes, mas quando é preciso, eles se unem e começam a pensar de um modo comum, a ponto de resolver a situação. E por isso eles recebem um título muito importante, né, no decorrer da história, que eles são chamados de os inseparáveis. Eles conseguiam enxergar a união deles de uma forma tão grande, por conta deles fazerem mesmo as coisas, se preocuparem mesmo uns com os outros, eles tiveram esse título, os inseparáveis. Eles têm um lema no qual ficou famoso por todo mundo. Acho que é meio difícil encontrar uma pessoa que não conhece esse lema, né? Que eles diziam: um por todos e todos por um. Era a ideia que eles tinham de principal aí, de que independente do que for, eles estavam sempre ali uns pelos outros. E eu queria agora convidar vocês a abrirem em Filipenses, no capítulo 2. Essa carta é uma carta
do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, e ele fala para os filipenses, né, tentando falar com eles para que eles sejam unidos, tentando dar uma instrução para eles, para que eles venham agir em unidade. E ele fala sobre alguns aspectos ali necessários para que eles sejam um só, e eu queria destacar um aqui importante para a gente hoje. Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler aí a partir do verso 1 até o 7. Hoje está lendo na NVI, e o texto também vai estar sendo projetado aí para a gente. Filipenses 2 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, em uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser o igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, e nós pedimos ao Teu Espírito Santo que venha abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento, para que a gente venha entender, compreender o que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor transforme nosso coração em uma terra fértil, receptiva à Sua palavra, e que ela venha brotar em nossos corações para que nós venhamos frutificar, para que o Seu nome seja engrandecido. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, a partir do verso 5 aqui, que é onde eu queria mais me ater nesse texto, ele fala claramente: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ele termina dizendo que ele se esvaziou, vindo a ser servo. E hoje eu queria falar um pouco sobre a questão de servir. É um dos aspectos da igreja que é servir, ser uma igreja que serve, pessoas que servem. E a gente já percebe aqui, a partir do verso 5, que servir ele é uma ordem. O apóstolo Paulo aqui, ele não está dando um conselho, ele não fala: olha, com a minha experiência de vida, pelo que eu tenho aí viajando, estou vendo aí acontecer, eu sugiro a vocês aí que vocês sirvam, porque eu estou vendo que está dando muito certo. Eu vejo aqui pela minha experiência que funciona muito bem. Ele aqui também não está dando uma opinião, ele não fala: se vocês me perguntarem aqui, eu acho que servir é uma excelente opção, eu acho que vai melhorar bastante aqui o nosso convívio. Ele também aqui não está fazendo um pedido, um apelo: gente, por favor, vamos servir uns aos outros, por favor, vamos ter o interesse do outro em vista. Ele não está fazendo isso, ele está claramente dando uma ordem. Ele está falando: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É uma ordem. E por ser uma ordem, se nós não seguimos isso, automaticamente estamos errados em pecado, porque estamos fazendo uma desobediência, porque era uma ordem servir. Mas a questão aqui, que se nós analisarmos o texto, nós veremos que essa ordem ela não está ligada somente ao ato de servir, como finalidade última o serviço. Mas a ideia aqui, ele quer falar algo que vai muito mais além. Na verdade, ele está querendo dizer a disposição do nosso coração em servir. A ideia aqui não é que você sirva, não, é uma ordem, então faça. Então faça isso. Mas eu não estou com vontade. Faça porque é uma ordem. Mas eu não me sinto bem fazendo, tem que obedecer. Paulo ele não está preocupado com isso. No verso 5 ele fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós devemos ter a mesma atitude que Cristo teve com respeito aos nossos direitos. Porque Cristo ele não tinha dever algum de ter que vir aqui servir. Ele não era obrigado a vir fazer um serviço aqui. Ele estava em sua glória, sentado em seu trono, e ele não devia nada a ninguém, nem precisava fazer nada por ninguém. Ele não veio aqui obrigado, ele veio voluntariamente. Ele escolheu servir.
E quando ele fala tenha a mesma atitude, faça isso de uma forma voluntária. Sirva com a mesma disposição que Jesus serviu. Que atitude é essa que ele quer dizer? No verso 6 ele fala que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Na versão da NAA, diz de uma forma muito interessante, fala assim, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, mesmo existindo na forma de Deus, ele já está aqui claramente falando que Cristo ele já existia eternamente como Deus. A expressão forma aqui não indica simplesmente a parte externa, mas ele fala da natureza, a essência de Jesus Cristo. Ele já estava lá com Deus e ele era Deus. Claro que engloba também a sua forma externa, todo o seu esplendor, o seu brilho, a sua glória, mas essa forma ela é derivada diretamente da natureza de quem Deus é. Ele fala, mesmo existindo na forma de Deus, mesmo com toda a sua glória, mesmo com todo o seu esplendor, ele viu que isso não era algo que ele deveria reter a qualquer custo. Ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria reter a qualquer custo. Ou seja, todo o seu poder e sua glória, toda a sua postura, tudo isso ele colocou à perda em prol de um propósito maior, que era servir. Isso nos ensina tanto, porque a nossa dificuldade que a gente tem de abrir mão de algumas coisas para mostrar o serviço, para poder servir. O quanto a gente vê na nossa sociedade, o quanto a gente vê pessoas que às vezes por conta de um status, por conta de algum título, eu não me submeto a fazer tal coisa. Eu não me submeto a fazer X e Y porque eu sou fulano de tal. Olha o que eu tenho, olha o que eu construí. E a gente vê claramente aqui Deus deixando a sua glória para servir. Ele se esvaziou, o texto fala. Claro que ele não se esvaziou da sua divindade, ele veio aqui na terra encarnado sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele não se esvaziou dos seus atributos, como eternidade, infinitude, onipotência. Mas ele se esvazia da sua glória. Ele abre mão da sua posição para se tornar servo. Então ele assume aqui uma postura de servo. Ele não serve de uma forma obrigada, ele escolhe ser servo. Voluntariamente ele assumiu uma forma de servo. E com isso, com essa postura de Jesus, aprendemos algumas coisas. E a primeira coisa que a gente pode ver com esse ato é que não basta apenas servir. A primeira coisa que nos mostra aqui é que servir é algo bom, é algo que nós devemos fazer, era uma ordem, mas não é suficiente apenas servir. Servir é muito importante, mas mais importante que servir é servir com a motivação correta. Quais são os riscos comuns que nós temos aí por conta de não compreendermos isso? Uma coisa muito comum que a gente vê é que algumas pessoas elas podem servir, né, achando que eu estou fazendo um favor para Deus no meu serviço. Então, eu lembro uma vez eu estava num culto que estava falando sobre missões e o pregador estava falando lá, tranquilo, do nada ele fala bem assim, olha, Deus está me mostrando uma coisa aqui, está falando uma coisa comigo. Nesse momento, você pode estar mexendo no celular, pode estar fazendo o que for, pode estar dormindo, você para na hora e o ouvido já fica atento. Que ele fala, olha, Deus está me falando uma coisa comigo. Existem pessoas aqui que Deus chamou para fazer uma obra grande missionária. Chamou para ir lá não sei aonde, falou um lugar que eu não vou lembrar, falou para ir lá não sei aonde, pregar, e centenas de pessoas iriam se converter. E essa pessoa ela não quis ir. E por causa dessa pessoa agora, você vai prestar conta dessas centenas de almas que agora vai para o inferno, porque você não foi lá pregar o evangelho para ele. Eu fiquei pensando, nossa, Deus, ele quer salvar um grupo de pessoas, mas ele não salvou porque fulano fez birra. Ele não salvou por causa da birra de alguém. E às vezes a gente acha isso, que Deus ele só vai fazer, Deus só está fazendo por causa de mim. É porque eu fui lá. A igreja só está funcionando bem porque
estou suando dobrado. Senão nada disso acontece. Como se Deus ele deixasse de cumprir os seus propósitos por causa de birra nossa, humana. Uma coisa que é claro, é que quando Deus quiser fazer algo, Ele vai fazer, independente da sua disposição ou não. Independente da disposição de qualquer um de nós. Primeiro, Ele pode, não sei se a gente tem essa consciência, né? Mas o mundo tem bilhões de pessoas aí. Se você não quiser ir, tem um monte de gente que pode ir. E a primeira coisa que a gente aprende olhando para isso, é lembrando que nenhum de nós aqui é insubstituível. Nenhum de nós. A obra de Deus nunca vai parar por causa de uma pessoa. Se você não quiser ir, existem pessoas à disposição para ir. E se não existir também, é muito provável que você vá mesmo sem querer ir. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tinha uma história na Bíblia de alguém chamado Jonas. Era um cara que Deus tinha mandado fazer um serviço, pregar o evangelho numa cidade que ele não queria ir, de jeito nenhum. Ele falou, não vou. Ele entra num barco e foge. Não vou de jeito nenhum. Entendeu? Só que nesse caminho, Deus manda uma tempestade, ele é jogado ao mar por conta disso, engolido por um peixe. E o que acontece? Ele fala o quê? Agora eu vou. 3 dias na barriga do peixe, agora eu vou. Deus molda a nossa vontade também. Então, se você não quer ir hoje, Deus quer que tu vá, pode ter certeza que Ele vai moldar a sua vontade. O caminho eu não sei, espero que não seja 3 dias na barriga de um peixe, mas é de fato que Ele vai cumprir o seu propósito, independente de nós, porque Ele é Deus. À medida que as nossas vontades se tornarem superiores às de Deus, então nos tornamos deuses. A vontade de Deus ela é soberana a qualquer custo, e ela será cumprida. Então nós não podemos nunca ter essa mente altiva em achar que as coisas estão acontecendo por causa do que nós fazemos. A verdadeira mente do cristão é ter em mente que as coisas estão acontecendo apesar do que fazemos. Apesar dos nossos erros, apesar de a gente não conseguir doar tanto assim, apesar de a gente não conseguir fazer as coisas das melhores formas, Deus tem feito através de nós. Através das nossas limitações. Esse é o nosso verdadeiro lugar. Outro risco muito comum é achar também que o serviço de Deus, ele também, nós fazemos esse serviço a Deus para compensar os nossos problemas. E ser aceito, no fim das contas, por Deus, porque agora, poxa, eu fiz bastante coisa, né? Para quando chegar lá no último dia, né, Deus olhar para mim e falar bem assim, olha, você errou pra caramba, mas você também fez muita coisa boa, então está compensando aí, está no positivo, por conta disso, então, entre no meu reino aí. E a gente tem esse risco muito grande. Existem pessoas que, na verdade, colocam essa imposição muito grande, em que você tem que fazer, que você tem que, ao mesmo tempo, acumular esse tanto de obras, porque senão, quando Cristo voltar, não vai ser suficiente. Isso, meus irmãos, é chamado de legalismo. Achar que a nossa performance, as nossas obras que vão conquistar o favor de Deus e por isso recebemos a salvação. Mas a palavra de Deus é clara, quando Ele diz que a salvação é pela fé, e fé no Filho de Deus. E isso é dado a nós por graça, não é por obras. As obras são resultados práticos daquilo que nós nos tornamos quando cremos no Filho de Deus. A obra ela é um efeito da salvação na nossa vida, não a causa disso. Então o que é que você está querendo dizer? Já que se eu sou salvo e as obras é só um efeito disso, então o problema maior foi resolvido. Porque o nosso maior problema na humanidade que a gente tem é saber o nosso destino, para onde vamos passar a vida inteira. Então, já que eu fui aceito, eu não preciso então servir. A solução não é essa. A solução não é parar de servir, mas é servir pela razão correta. Como a gente acabou de falar, as obras elas são resultados do que cremos. Então, se eu não possuo também obra alguma, se nada acontece na minha vida, então, no fato, no que eu tenho crido?
Efésios 2, aí onde nós acabamos de ler, se você for um pouquinho mais para frente, no verso 10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós fomos criados por Deus para glorificá-lo, e uma forma pela qual nós exercemos esse chamado é servindo a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos, que Ele mesmo nos deu. Fomos vocacionados ao serviço, chamado por Deus para servir. Deus nos chamou para servir, para servirmos uns aos outros. E nós fazemos isso por meio de servir à igreja e ao próximo. Não existe outra forma. Às vezes nós tentamos desassociar o serviço a Deus, achando que eu não preciso servir o outro. Nós servimos a Deus quando servimos o próximo. Quando servimos a sua igreja, o seu corpo. A Bíblia é clara quando ela fala: ele não é homem para ser servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa. A realidade de todo serviço é que um serviço ele é feito para preencher uma necessidade. Se nós olharmos para Deus na sua majestade, nós vamos ver que Deus não precisa de nada. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele tem todas as coisas. Não há nada que nós possamos fazer que Deus não possa fazer sem ter que nem levantar do seu trono. Ele criou todo esse universo aqui em 7 dias, aqui, tranquilinho, falando. O que a gente poderia fazer que Ele não poderia fazer? O que a gente poderia oferecer a Deus que Ele já não tenha? O que eu poderia acrescentar em Deus que Ele já não detém? Por isso Jesus, quando Ele está falando lá sobre no fim dos tempos, que o rei virá e vai separar a ovelha dos bodes, e Ele fala assim: olha, vinde bendito do meu Pai, entrai no meu reino. Por quê? Porque quando eu tive fome, você me deste de comer. Quando eu estava nu, você me vestisse. Quando eu estava preso, você foi me visitar. Quando eu estava doente, você estava lá comigo. E eles perguntam: mas quando foi que a gente fez essas coisas? Quando foi que você estava doente, eu fui te visitar? Nem fui. Ele fala assim: olha, toda vez que você fez isso aí, para alguns dos meus irmãos, por menores que sejam, você fez para mim. Servimos a Deus quando servimos ao próximo, quando servimos a igreja, o seu corpo. Fomos feitos para servir. E a gente deve estar atento a isso a todo tempo. Porque uma coisa que aconteceu na queda é que ela roubou esse desejo de servir e mudou a nossa disposição de servir. O que acontece depois, no pós-queda, é que agora nós queremos ser servidos o tempo inteiro. Nós amamos ser servidos. Nos tornamos egoístas. Queremos estar num lugar confortável. Mas eu não quero trabalhar para fazer um lugar confortável. Eu gosto de estar num ambiente legal. Mas eu não quero ser aquele que trabalha arduamente para proporcionar um ambiente legal. Eu quero estar num ambiente onde Cristo ele é refletido. Mas eu não quero investir o meu tempo, o meu esforço, renunciar o conforto. Porque a gente estava até conversando isso há pouco tempo, um dos maiores ídolos normalmente que a gente tem visto na sociedade é o conforto. Ninguém quer abrir mão da sua zona de conforto para fazer nada para ninguém. O egoísmo é você considerar suas necessidades acima dos outros. A gente vê isso logo no início da queda. Depois que a queda aconteceu ali, Deus apareceu, Adão já jogou a culpa em Eva, Eva já saiu jogando a culpa em outra, ou seja, eu não estou preocupado mais com o que vai acontecer com Eva, o interesse meu é me livrar a culpa de mim, e é isso que a gente faz o tempo inteiro. Por isso, no verso 4, o apóstolo Paulo nos lembra dizendo: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cuide também dos interesses dos outros. O resultado de a gente não se atentar para isso são vários. Podemos ser aquelas pessoas que só servem quando são servidas,
isso é muito comum. Então, olha, eu vou fazer isso porque quando eu precisei, ele fez. Então, eu vou fazer. A frase se torna até bela nos nossos dias, né? Parece até uma coisa bonita, né? Eu vou fazer, porque, quando eu precisei, ele fez. A gente fala até uma coisa como se fosse algo bonito. Ou seja, se ninguém tivesse feito nada por mim, eu não ia fazer, não. É a mesma frase, as duas. Uma só parece ser bonita, mas é a mesma frase. Procuram, às vezes, o lugar onde quer frequentar, procuram, às vezes, a igreja com o seguinte pensamento: o que ela pode fazer por mim? Raramente procuramos um lugar perguntando o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir. Responda para si mesmo: por que eu frequento essa igreja? Você pode responder: porque é um lugar aconchegante, receptivo, o louvor é bom, a palavra é muito boa, é uma igreja saudável, centrada no Evangelho, comprometida em levar o Evangelho, é organizada, o ministério infantil é uma maravilha, tem café na igreja, de graça ainda. Você pode ter todos esses motivos, o que não é ruim. Não é ruim. Uma igreja boa, saudável, isso é maravilhoso. É o que nós buscamos ser. Não é ruim. E se essa é a sua resposta, isso é muito legal. Continue sim fazendo parte de uma igreja assim. Mas a pergunta que fica é o seguinte: o quanto eu contribuo para que essa igreja seja assim? Eu digo que eu gosto de uma igreja assim, mas o quanto eu estou à disposição para que a igreja se torne isso? Porque uma igreja ela só consegue expressar isso por conta das pessoas que estão inseridas nela. O quanto eu contribuo para que uma igreja seja assim? De fato eu sou aquele que apenas estou consumindo a igreja, ou eu de fato participo do corpo de Cristo? E se o seu pensamento é diferente também, está de olho às vezes nos erros, nos problemas, e fica indignado porque fala: poxa, a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, como é que pode não ter aquilo? A mesma pergunta serve: o quanto você contribui para que ela tenha isso que tanto te causa indignação? O quanto você está à disposição para fazer com que ela tenha isso que tanto te causa indignação? A indignação não é uma coisa ruim. Não estou dizendo que você não pode ver alguma coisa que está em falta. Muito pelo contrário, se você vê alguma coisa que está em falta, nós precisamos ouvir como igreja. Nós precisamos saber disso. Mas precisamos também que esteja à disposição para que isso aconteça. Claro que eu não estou falando aqui de viver uma vida alienada pelo serviço. A gente sabe, quem serve aqui sabe que a gente não é assim. E que a gente, de fato, se preocupa em não ser assim. Mas a gente, às vezes, consegue fazer tão pouco, ou quase nada, e sentir aquele ar ainda de que estamos fazendo bastante. Afinal, nem remunerado eu sou. Então, acho que eu estou fazendo até mais da conta. A realidade é que se nós compreendermos o quanto Deus tem nos servido desde a fundação do mundo, a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, em serviço a nós, nunca acharíamos que fazemos demais. Se nós compreendermos o quanto Deus, desde quando nos colocou aqui, o quanto Ele tem nos sustentado, o quanto Ele tem nos protegido, nos guiado, se nós compreendermos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, de nós estarmos na nossa pior situação, estávamos perdidos, rumo à eternidade longe de Deus, um sofrimento eterno. Deus manda o seu próprio Filho para viver uma vida que nós somos incapazes de viver, uma vida perfeita, e se entregar em nosso lugar, pagar a nossa conta, o nosso pecado que cometemos diariamente. E Jesus se entrega em nosso lugar, vive uma vida nos servindo, para que a gente fosse classificado como agora santos inculpáveis, porque
O meu filho já pagou tudo. Viveu uma vida totalmente de serviço a nós. Não precisava, podia ficar sentado no seu trono e estava tudo tranquilo. Mas escolheu servir a cada um de nós. Se nós de fato vamos compreender o Evangelho, nunca acharíamos que estamos fazendo demais. A sensação seria sempre: eu sei que nunca será suficiente. Eu sei que nunca será suficiente. Mas existe de fato um perigo também, que é nós transformarmos também o serviço numa idolatria. Isso acontece quando a gente serve, e serve não para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória. O serviço ele pode ser feito por várias razões erradas e egoístas. Você pode servir para ter reconhecimento, para sentir mais poder, para ficar mais perto daquela outra pessoa. Uma igreja que é rica de jovem solteiro é doideira. Você quer fazer uma estratégia que funciona, você pega uma pessoa e bota lá no grupo: serve aqui, está faltando gente para servir aqui. Aí você pega uma menina bonita, bota bem ali para servir ali, acabou. Olha, lota gente para servir. Você pode servir por motivações erradas. Pode até suprir o serviço. E Deus pode usar até a sua vida para servir alguém. Mas você será um perdido servindo. Simplesmente um perdido servindo. Isso acontece, por exemplo, quando Deus ele fala para Nabucodonosor. Ele fala de Nabucodonosor. Era o rei da Babilônia. Um rei que idólatra, não tinha um senhor como Deus. Tinha vários deuses pagãos. E Deus fala: olha, Nabucodonosor, o meu servo. Só que ele chama Nabucodonosor de servo, não por conta de ele ter um coração de servo. É porque Deus tinha um propósito em pegar o seu povo, disciplinar o seu povo, e estava usando a vida dele para causar essa disciplina no povo. Ele fala que ele era servo no sentido de estar cumprindo o propósito de Deus. Está me servindo. E não é esse tipo de servo que nós devemos ser. Às vezes achamos que as coisas estão acontecendo, então está tranquilo. Então Deus está me usando mesmo. Será? Será que o nosso coração tem tido a motivação correta? Será que nós estamos fazendo isso da forma correta? Assumir um compromisso com determinado serviço na igreja também, e não honrar esse compromisso, também é uma reação egoísta ao serviço. Porque quando você assume uma responsabilidade em fazer alguma tarefa, de estar lá naquele momento, existem muitos irmãos contando com você. E quando você não prioriza esse trabalho, alguém vai ter que fazer por você. Às vezes em cima da hora ainda. Às vezes alguém vai ter que trabalhar dobrado. É claro que imprevistos acontecem, como a gente falou aqui, não estamos falando de uma alienação do serviço. Imprevistos acontecem. Mas será que a gente de fato pode assumir para Deus que realmente nós não fizemos por razões legítimas? Algo que é claro também é que servir gera um custo. Também não vamos romantizar o serviço no sentido de que, nossa, é tudo tranquilo e calmo demais. Não, gera um custo. Vai custar seu tempo, vai custar seu conforto, seu esforço, às vezes dinheiro. Mas isso também vai demonstrar o que é prioridade para nós. Eu posso afirmar para você, ver o Evangelho crescendo é algo lindo. E é bonito demais de se ver. Você vê notícias, o Evangelho se expandindo, as coisas mudando. É bonito demais. Mas participar disso é uma dádiva maravilhosa. Experimentar desse crescimento é algo que não tem preço. O quanto nós crescemos nesse processo, o quanto nós mudamos nesse processo. Então, como nós vamos, de fato, servir com a razão correta? A resposta ela é bem simples. E está em Cristo. Marcos 10, no verso 45, diz assim: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Jesus ele não veio para ser servido.
Ele veio para servir e entregar a sua vida em resgate. Então a resposta ela é bem simples. Jesus veio para servir. E nós viemos para ser parecido com Jesus. É tão simples, por isso precisamos servir. Porque Jesus veio para servir. E nós somos feitos para ser parecido com Jesus. Temos um objetivo, que é espelhar a luz de Cristo, ser parecido com Cristo. Olha como é lindo. Olha como é uma honra servir. Cada vez que servimos, estamos nos tornando parecido com Cristo. Que honra e que alegria é ver Deus usando cada pessoa diferente, de criações diferentes, educações diferentes, todas no mesmo pensamento, em servir. Seja lá com sua hospitalidade, abrindo a sua casa para receber a sua família na fé, com a sua voz para adorá-lo, com a sua capacidade de tocar algum instrumento, com esse seu dom tão difícil, que é ser alguém que se atenta à necessidade dos outros, que consegue observar que seu irmão está passando um problema, com a sabedoria de exortar os irmãos em amor, com toda a dedicação, com o amor que você doa o seu tempo, o seu conhecimento para aconselhar alguém, com a força de colocar a cadeira no lugar, com a delicadeza de escolher um detalhe para ornamentar este lugar que nós estamos, com a dedicação no preparo para ensinar um grupo pequeno, com o carinho de estar ali deixando de ser servida no momento de culto, para servir as crianças, ministrar o evangelho a elas, com as horas que você passa preparando slide, editando vídeo, áudios, com o café que é preparado para servir os irmãos, está na porta recebendo uns aos outros. Cada detalhe desse reflete quem Jesus é. Alguém que serve, alguém que está preocupado em deixar o outro servido, não interessando no que eu posso ganhar, mas disposto a se desgastar para que você se sinta bem, para que você esteja servido. E Deus vê, enxerga o nosso coração e sabe tudo o que a gente faz. Às vezes o ser humano esquece mesmo. Às vezes você vai servir e pessoas não vão te aplaudir por conta disso. Mas a ideia não é ser aplaudida. A ideia é que Cristo seja reconhecido. A ideia não é que sejamos reconhecidos, mas é que Cristo seja reconhecido. Então é claro que Deus nos oferece diversas oportunidades, como eu citei algumas aqui, de servir. Que a gente fique atento e não ignore essas oportunidades, porque nós fomos chamados para servir. Servir é uma oportunidade. Eu já ouvi pessoas dizendo, mas eu não sei fazer nada. Costumo dizer, não diga isso. 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ele fala claramente, cada um exerça o dom que recebeu do Senhor, esses dons. Então quando você fala assim, olha, mas eu não tenho nada, não sei fazer nada, é a mesma coisa que você dizer, tipo assim, então Deus não me deu nada. Será que não? Será que Deus não te capacitou com nada? É melhor dizermos, você não sabe o que tem que fazer, mais fácil dizer o quê? Olha, eu não descobri ainda o que eu posso fazer. É muito mais bonito dizer isso. Porque alguma coisa Deus te deu, meu irmão. Alguma coisa Deus te capacitou para fazer. Talvez você ainda não descobriu. Então é muito mais bonito você dizer, olha, eu ainda não descobri. E mais bonito do que dizer isso, é tomar vergonha e pedir ajuda, que a gente descobre rapidinho. Isso aí não é problema. A gente descobre rapidinho, a gente tenta. A gente coloca ali, depois coloca em outro lugar e vai tentando. E a nossa preocupação com isso não é, porque eu estou precisando, porque se não vier a igreja não vai acontecer, e tudo isso vai acontecer, não.
Nossa preocupação é que você seja parecido com Cristo, que você seja servo, assim como Cristo é. Esse é o objetivo do serviço. É importante que você se lembre que o serviço ele não é opcional para o crente. Se nós cremos em Jesus Cristo e queremos ser iguais a Jesus Cristo, devemos servir. E é importante também que você entenda que o serviço não é a parte chata da vida cristã, porque muitas das vezes algumas pessoas têm essa concepção. Essa é a parte que eu tenho que fazer, porque é uma ordem e tudo mais. Eu tenho certeza que se você perguntar a algum irmão aqui da igreja, na área que serve, ele vai te poder contar coisas maravilhosas do serviço. Coisas maravilhosas que aconteceram na sua vida por meio do serviço. O quanto ele viu a mão de Deus servindo uns aos outros. Eu tenho certeza também o quanto você já viu a mão de Deus com pessoas servindo a você. E são pessoas comuns, passam por cansaço, sentem preguiça, tem dia que é mais pesado, tem semana que o serviço está mais intenso. Eu não estou dizendo que essas coisas não acontecem. Tem semana que precisa de troca, quem está nos grupos de serviço a gente vê. Olha, gente, preciso trocar essa semana. Isso não é pecado não, gente. Isso é normal. Faz parte. Tem semana que você está mais cansado. Somos pessoas comuns, que passamos por essas coisas. Mas somos pessoas que encontramos o privilégio de participar do que Deus está fazendo no mundo e especialmente na vida de pessoas. Essa é a noção que nós temos que ter do serviço. Deus, ele tem servido o mundo desde o início da criação. E para nós deve ser um privilégio participar do serviço que Deus está fazendo. Entender de fato que o serviço é uma forma projetada por Deus para nos fazer ficar mais parecido com Ele. Jesus, ele não esperava ser servido em momento algum. Ele ia atrás do serviço, se desgastava para servir as pessoas. Ele, em amor, se doou pelo bem-estar dos seus, a ponto de entregar a sua própria vida. Não estou dizendo que é fácil. A ideia aqui não é romantizar o serviço. Muito pelo contrário, eu vou afirmar que na verdade é difícil. Como eu te falei, tem semanas que é cansativo, que a gente está cansado. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que nesse processo de servir encontramos deleite, enxergamos a mão de Deus, nos tornamos parecidos com Ele, deixamos de ser egoísta, paramos um pouco de olhar para as nossas necessidades, paramos um pouco de priorizar o nosso conforto, nosso bem-estar, e nos preocupamos mais com o conforto do outro, com o bem-estar do outro. No mundo onde cada vez mais as pessoas correm, cada um por si, a ação de nós cristãos deveria ser um por todos e todos por um. Preocupado claramente uns com os outros. O corpo de Cristo deve se cuidar servindo uns aos outros. Queria chamar a banda aqui na frente, enquanto isso, quero ler aqui uma passagem de Paulo também falando aos Gálatas. Gálatas 5,13 diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ele fala claramente, vocês foram chamados para a liberdade. Mas a ideia não é você usar da sua liberdade para dizer, agora eu sou livre, então eu quero aproveitar essa liberdade. Agora que eu sou livre, eu quero que me sentir à vontade, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir servido, afinal, eu sou livre, não sou mais escravo. A ideia da liberdade que Paulo está querendo dizer aqui não é isso. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que você foi livre disso. Você foi livre de parar de olhar agora para si mesmo o tempo inteiro, de parar de ser egoísta. Você foi livre disso, desse egoísmo, de pensar só em si. E agora, nessa liberdade, você consegue enxergar o outro, a necessidade do outro.
E isso muda tudo. Nós vamos cantar agora uma música que fala disso. Que Jesus, ele deixou o seu trono ao nosso serviço. Ele não precisaria vir aqui para ser mais glorificado. Ele não precisaria vir aqui para agora eu sou melhor ainda porque eu desci lá. Ele é todo poderoso desde o início. Eternamente Ele é todo poderoso, perfeito em glória, majestade e poder. Mas Ele decidiu vir e servir. E que a gente possa sempre lembrar disso, do que Ele fez por nós. E se o nosso desejo é ser parecido com Cristo, que nós venhamos de fato ser parecido com Ele na prática, servindo uns aos outros. Que Cristo de fato trabalhe isso em nossos corações. Amém.